Quando essas letrinhas entram, significa que estamos no ar e estamos muito bem no ar, falando sobre ciências da natureza, ciências humanas, e o azul homenageia as linguagens, a nossa cor normalmente utilizada. Professora Fernanda, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, querida? Como Obrigada. está você? Bem-vinda. Professor Oswaldo! Como é que está, meu amigão? Tudo bem? Que triangulação hoje, hein? Hoje está bonito. Triangulação boa. Há 3 áreas do conhecimento. Para você que está inscrito, para você que está inscrita no Exame Nacional do Ensino Médio, prova daqui a pouquinho, hein? Dia 5 e dia 12 de novembro. Nos dias 5 e 12 de novembro você tem o encontro com as ciências humanas, no dia 5, no dia 12 com as ciências da natureza. E por isso a nossa prosa de hoje vai girar em torno disso necessariamente, de temáticas pontuais para o Exame Nacional do Ensino Médio. Com a palavra a professora Fernanda, por favor, manda para nós. Olá, salve pessoal, sempre é bom estar com vocês, né? A gente sempre agradece o convite. A gente vir trazer um pouco comentários em relação ao nosso Enem, mas também algumas coisas que podem aparecer, né? Sempre relacionado à história, a um contexto de literatura. Então, hoje a gente trouxe para conversar, né? Eu e o professor Oswaldo, a gente já discutiu algumas outras questões em relação a essa temática, e hoje a gente trouxe para falar do livro Medicina dos Horrores. Não sei se o pessoal de casa já ouviu falar, né? Olha que bonitão, né? É um nome sugestivo, né? É um nome Medicina sugestivo dos horrores. Eu acho que é talvez para... É uma coisa que normalmente as pessoas não querem juntar, né? Então, é para encorajar a galera a fazer medicina? Sim, porque o tempo que a gente vive hoje é um tempo maravilhoso da era tecnológica, da era de grandes descobertas, já tendo entendimento. E justamente é o que a gente vem trazer na discussão aqui. A gente já conversou, né, professor Oswaldo, da época do século XIX, a importância no papel da ciência e do desenvolvimento de novas técnicas. E esse livro ele vem falar para nós a história do Joseph Lister. E o Lister ele vai acabar descobrindo uma substância que tem um potencial antibiose, né, que vai evitar o desenvolvimento de micro-organismos. Então, assim, na época, né, o que acontecia, as pessoas elas não morriam decorrente de uma amputação, elas morriam decorrente de uma infecção. Porque às vezes os cirurgiões eram muito habilidosos, eles faziam uma amputação de uma perna, por exemplo, em 30 segundos. Pois e aí remonta uma situação, e por isso a importância, né, Oswaldo? Vamos puxar para a história e as linguagens, né, nesse contexto. O médico não era muito bem visto, porque ele vivia só com o serrote, com o facão, porque a intenção dele é assim, aconteceu qualquer situação, amputa. Ou faz a famosa sangria. Fazia, né, Oswaldo? Fazia a famosa sangria. A famosa sangria, né? Então, que era uma loucura, né? O cara já estava mal, pingando, ele já estava fraco, debilitado. Ainda vem alguém e fazia uma sangria. Se você não sabe o que é a sangria, colocavam o teu braço em cima de uma tigela, de um balde, melhor falando, e aí cortavam uma veia para você sangrar, porque eles acreditavam que saía o sangue ruim e você produziria um sangue novo, melhor daquele, e a tua doença automaticamente iria embora. E enquanto não para o sangramento, ficava ali a criatura. Ficava bem. Até morrer. Eles morreu, porque o sangue era ruim mesmo, tinha que morrer. Que coisa, que retardamento da medicina, da medicina dos horrores. E aí pense, amputar uma perna em 30 segundos. Sim. E aí eles diziam que o papel do enfermeiro, na época, não era administrar o medicamento, fazer uma punção. Não, o papel do enfermeiro era segurar a pessoa, porque ela ia arrancar a perna, gritava de dor. Lógico que inclusive enfermeiro só não havia anestesia, né? Que também não se preocupava com isso. A anestesia era morder alguma coisa e encher o indivíduo de álcool. Em 1846, mais ou menos, 1847, que daí a gente tem o desenvolvimento, o uso do éter como um primeiro anestésico. E aí eles até relatam que é uma grande época, então, da ciência, porque eles não iam mais ter que ouvir os pacientes urrarem de dor. Então é onde eles poderiam, então, com o éter, dava uma cheiradinha, apagava, né? Sim. E aí a partir dali era feito o procedimento. E é interessante a gente colocar uma outra coisa também, né? Se a gente volta um pouquinho para a Idade Média, né? Na Idade Média, acreditava-se que a doença física era uma manifestação da alma doente, né? Sim. Então, onde surgiram o que nós podemos chamar de primeiros hospitais? Justamente dentro das abadias, dentro dos monastérios, né? Porque se a doença é uma coisa da alma, você trata a alma dentro de um monastério. A consequência é não ter doença. Abadia, para depois tratar
o corpo, A enfermidade. como consequência da alma doente. Olha só. Né? Então, por isso, mas os esse é primeiros um pensamento que perdurou durante muito tempo. Por quê? Porque é bem claro, o indivíduo é doente porque ele não está bem. Porque a sua alma, ou que você fez algumas coisas ruins, consequentemente, qual será a sua colheita? O seu Seria uma plantio não foi punição, bom, né? Você receberá como devolutiva algo ruim, algo nocivo. Então você é doente por causa disso. Claro que tem não diria razão, não, embora esse artigo seja um artigo indefinido, uma razão, mas há uma lógica. Se o indivíduo tem uma predisposição maior à felicidade, se ele está bem, consequentemente, ele trabalha melhor a sua condição. Mas isso não significa necessariamente, por isso é um outro aspecto. Aí você inverte, subverte a coisa. É aquela expressão, nosso aluno, nossa aluna, que tem sido mal usada nos últimos anos. Constrói-se uma narrativa. Essa expressão, aluno, aluna, é uma expressão que está desvirtuada, que desvincula-se da essência de um texto narrativo. E quando alguém quer contar uma história, em vez de falar narrativa, a gente deveria dizer falsa alegação. Aí cabe melhor. Não é? Mas como eles não chegam, alguns que usam narrativa não têm essa compreensão de usar falsa alegação, porque não vão atingir esse nível, né? Não sei se você me entendeu. Eles constroem assim, narrativa. Isso é uma bobagem, isso é uma vergonha. Já destilei um pouquinho. Já destilou um pouquinho. Já deixou seu toque. E aí a gente percebe, né, o caminho que a medicina percorreu. Sim. Né? Porque nós temos, claro, um período clássico, lá Grécia, Roma, de efetivo pensamento científico, né? Quando eles se voltaram a entender as coisas cientificamente, o sentido das coisas. Aí, na Idade Média, se perde isso, né? Sim. E volta a se obter isso lá, com o Renascimento, o Iluminismo, que volta a se pensar logicamente, né? Racionalmente as questões. Sim. Mas nós temos aí um período que alguns, né, erroneamente, você guarde isso, erroneamente chamam o período da Idade Média, alguns de Idade das Trevas, né? E está errado chamar assim. Não existe nenhuma Idade das Trevas. Você não pode chamar de Idade das Trevas um período em que surgiram as universidades, justamente para onde você quer ir. E o conhecimento existia, ele estava nas mãos de poucos, mas ele existia. Exato. Até eu gostaria de indicar um livro, que é um filme também, que você já deve ter visto, O Físico. Não vi. Extremamente interessante, que mostra um rapaz ali da Europa medieval que vai ao Oriente para aprender medicina com os árabes, que eram os grandes conhecedores de medicina, junto com os judeus, né? Eram os grandes conhecedores de medicina. Extremamente interessante. O Físico. Assista. Vale o registro também. Mas conta, professora Fernanda. O interessante é porque ela vai trazendo toda essa construção do conhecimento, demonstrando como eram feitas as cirurgias, os problemas que tinham, então, dos grandes mortes por infecções, das universidades serem grandes teatros. E aí nos auditórios era onde o médico que estava operando e os alunos assistindo aquilo. E eles relatavam que quanto mais sangue, mais grito, era mais emocionante para os estudantes. Então ele demonstra, por isso que eu acho que tem essa questão do horror também, de muitas vezes se achar interessante em ver aquela dor, entender, porque eles estavam vendo o funcionamento daquele corpo humano. Então traz toda essa questão. Daí o desenvolvimento do éter com Liston, e depois toda a narrativa do Lister, que ele começa desde sua época de estudante, como um bom estudante, um estudante brilhante, com grande curiosidade, os experimentos que ele faz. Ele é um dos primeiros a trabalhar com modelos animais, né? Então ele pegava e fazia a dissecação de rã. E aí ali ele conseguia observar como que ela reagia a determinada situação, a choques, né? Aí ele falava assim, vocês estão achando aqui ruim trabalhar com a rã? Em alguns momentos ele conta que as pessoas amarravam, os pesquisadores, eles amarravam o cachorro no poste e faziam a dissecação do cachorro ali, sem anestésico nenhum. Meu Deus. Então, quando a gente pensa assim... Um show de horrores. Então, só que... e aí eu acho que vem também trazer para nós a importância dessa abordagem, a importância das cobaias animais desde sempre. E aí ele vem relatar que, claro, naquela época não se existia anestésico para o ser humano, eles iam estar pensando no animal em si? Não. Não.
E várias das coisas, das descobertas, têm um modelo animal como, né, E o daí a início. importância de todos os princípios éticos que nós temos hoje que norteiam Sim. as práticas da pesquisa e da medicina. Perfeito. Né? Então, aí vem a prática da bioética, né? Envolvendo as noções de envolvimento, tanto que hoje a gente tem que buscar trabalhar com os modelos animais sem trazer nenhum sofrimento, respeitando a qualidade de vida dele. Claro, ou o menor sofrimento possível, porque muitas vezes é necessário. Dois apontamentos para o segundo bloco, né? Nós temos uns minutinhos, vamos fechar esse bloco, mas 2 apontamentos para o nosso estudante. Pensar em medicina, uma reflexão, muitos dos nossos estudantes são candidatos a vagas em medicina. Nós sabemos que as vagas são poucas, mas incomparavelmente há uma infinidade de candidatos. Quando você olha assim, você falou em física, né? A diferença entre os candidatos à física no ensino superior e a diferença dos candidatos à medicina. 2 apontamentos para o segundo bloco. Biomedicina, um pouquinho de biomedicina, e você falou sobre a crueldade, né? A crueldade dos animais. Quando nós entendemos que o animal tem um sentido de alma, de consciência, quando as pessoas citam que certos animais têm sofrimento, o sofrimento é latente. Sim. Claro que é mais comum quando nós pensamos nos domésticos. Sim. Seja o cachorrinho, seja o gatinho, o outro animal, o pássaro. Mas muitas vezes alguns indivíduos entendem assim, então aracnídeos não tem, então você pode exterminar. Né? Borboleta não tem, então você pode dar um jeito. Não quero comentar isso no segundo bloco. Interessante. Gostou da ideia, professor o Oswaldo? físico, né, era a maneira como era chamado o médico no período medieval. Sim, principalmente da segunda metade da Idade Média ali, o físico era a forma que chamava o médico. Lembrando que quando nós citamos sempre, né, Oswaldo, Fernanda, as profissões coloniais, as quais têm a alcunha de doutor, a pecha de doutor, são justamente a medicina, o direito e a engenharia. Por isso nós citamos como profissões coloniais. Por quê? Porque é uma procura a essas funções, a esses cursos, por causa da titulação. Titulação que não é real. Há toda uma situação a ser explicada aí no quesito doutor, médico doutor, advogado doutor, engenheiro. Mas isso é conversa para o segundo bloco. Certo, professor Fernando? Certo, professor? Certíssimo. Beleza. Vamos para o intervalinho. Edu, que é o nosso editor, está ali com a ponta dos dedos nas carrapetas. Então pode encerrar para nós. Intervalo cultural. Já voltamos. E voltamos a apresentar. Você está com o programa Eureka 19 anos em favor da educação brasileira. Você nos acompanha diariamente. E agora pelo nosso canal no YouTube também. Não perca de vista, dê uma olhadela no canal. Você perdeu o primeiro bloco? Perdeu muito. Então volte. Você pode assistir, dá uma olhadinha no YouTube. Instituto Educacional Eureka, ONG Educa-me Brasil. Eduque-me Brasil. Desde 2004, hein, Oswaldo? Faz tempo, companheiro. Faz tempo. Estamos lá. E nós cada vez mais jovens. Você, eu diria. Eu continuo assim, mais experiente, certo? E a professora Fernanda, que é mais jovem aí no embalo. Conta pra nós. Eu deixei 2 questões no bloco anterior, professora Fernanda. Manda pra nós, então, por a gente está favor. falando, né, em relação ao livro Medicina dos Horrores, você que está chegando agora, uma dica boa de literatura, uma dica boa para história e para biologia, porque você vai aprender várias coisas. Ambas as ciências. Eu Fernanda? que tenho um pouco de dificuldade, sabe, professor Oswaldo, na contextualização de datas, eu comentava com você, porque na minha época de história, eu tinha que decorar as datas, então eu fiquei com isso marcado. Esse é um trauma antigo. Um trauma meu. Gente. Graças a Deus que hoje a história não caminha mais por aí. E quando eu comecei a ler o livro, para mim me ajudou muito a compreender alguns dados históricos que eu não conseguia lembrar muito bem por conta da questão de ter esse decoreba. Então, para mim, ajudou bastante também a parte histórica. Mas o professor Marlos falou da biomedicina, né? Biomedicina, isso. Muitos vão para essa ramificação. Alguns, eu diria, Fernanda, me corrija também, Oswaldo, da mesma forma, convivemos com esses vestibulandos, vão porque disseram para eles que é muito difícil passar em medicina. Não vão conseguir passar em medicina. Então, que tal esse curso biomedicina, que você vai trabalhar medicina com a biologia e não precisa passar porque a concorrência é menor. Então, alguns, veja, eu não estou aqui dizendo todos, longe disso, mas alguns vão desavisados. E outros, por sua vez, não. Entendem que a biomedicina é riquíssima.
Conta para nós. A biomedicina é realmente riquíssima, mas não é a mesma coisa. Perfeito. Então, se o teu sonho é medicina, não é esse o caminho, né? Às vezes você pode até querer conhecer um pouco do curso, mas eu nunca diria para você desistir do teu sonho por causa de uma concorrência, né? Certo. Eu acho que você tem que acreditar na capacidade. Eu sempre pergunto para os alunos, mas é tantos candidatos para vaga, mas por quantas vagas você precisa? Precisa de uma, então foque nessa. É a sua. Essa é a sua. Né? Então a gente sempre foca nisso. Porque a biomedicina, ela não tem toda a conceituação teórica que a medicina vai ter. Então, os aspectos cirúrgicos, alguns aspectos, né, que você tem um pouco mais aprofundados, então, uma neurocirurgia. Isso você não vai encontrar dentro da biomedicina. Já a biomedicina, você vai encontrar um aprofundamento em algumas áreas, como a área de estética, que cresce tremendamente dentro da biomedicina. A área de análise clínicas, então novos testes diagnósticos, novas possibilidades de você poder entender. Então você tem uma área muito linda, muito rica dentro da biomedicina, mas não é a mesma coisa. Então eu não posso pensar em ir fazer biomedicina com o objetivo, eu queria ser médico, não deu certo, fiz biomedicina. Aí você vai se frustrar bastante. Certamente. Porque muitas pessoas acham assim, você fez biologia. Outro curso. E eu sempre sugiro isso, sabe, professor? Professores, né? Pesquise a grade curricular do curso. Acho que ali você tem uma noção muito grande, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer biologia por causa da genética, mas eu odeio botânica. Mas você vai ter 2 anos de botânica. Na biologia. Então não será feliz. Então não é assim, né? Isso que você falou da pesquisa grade. Sim. Olha as disciplinas, né? Oriente-se. Isso acontece em vários, né? Por exemplo, às vezes tem alguns alunos que entram no nosso curso lá de licenciatura, né? E aí depois ele vem, mas eu vou ter didática, sim, mas eu não queria dar aula. Tem certeza que você acertou o curso? O curso, amigo? Licenciatura, acho que você errou a Acho que ele não sabe o que é licenciatura. Licenciatura outorga você essa condição. É isso. Você pode não lecionar, mas aí você terá desperdiçado. Então você deveria ter ido para o bacharelado. Exatamente. Então deveria ter ido para o bacharelado. Estaria mais feliz na consecução do teu sonho. Isso. Mas estaria limitado. Eu lembro muito bem, me permita essa reflexão histórica, né? Quando fiz vestibular para letras. Eu fiquei ali, letras ou letras português e inglês? Eu falei, mas eu não vou, eu gosto da literatura inglesa. Mas eu não ministrarei aula de inglês. Aí pensei, não, vou fazer só letras. Aí uma reflexão, sabe aquela peninha, para quem gosta de Forrest Gump, contador de histórias, aquela peninha vem voando, escute, pare, faça, porque você vai fechar uma porta. Faça letras português e inglês. Quiçá no futuro você poderia lecionar. E lecionei por 1 ano, eu tive essa felicidade no Colégio Estadual Arlinda Creplive, nas boas bandas de 4 barras, lecionei inglês. Claro, foi um momento da vida, como eu lecionei o SPB também, ali eu fui demitido do colégio, porque é claro, há um livro verde que nos davam, o SPB, Organização Social e Política Brasileira, um livro horroroso, uma coisa mal feita, mal versada, mal escrita, hedionda, esse hediondo mesmo, ponto ali para nós, por que hediondo? Porque era um crime contra o pensamento que havia. Felizmente, esta coisa deixou de existir. Graças a Deus. Deixou de existir. Mas eu lecionei por 1 ano. Perdão. Eu entrei no início do ano. 2 meses depois, houve um abaixo-assinado para que eu fosse retirado da aula. Eu fui demitido. Então, havia... Eu não fico triste com esse desligamento. Eu não fico triste com esse desligamento, porque é parte do processo. Mas foi uma escolha que você fez, que você levou a parte mais abrangente, né? Mas aí, só voltando, porque eu dei essa volta errada, eu acabei ficando com letras português e inglês, porque eu deixei essa porta aberta. Professor Oswaldo, não deixe o telefone funcionando, professor Oswaldo. Não deixe, o telefone não deve funcionar, por professor favor, Oswaldo. Não deveria. Eu gostaria de dar aqui um detalhe importante. Não deixe o telefone funcionando, professor Oswaldo. Não era o meu telefone. Não. Professor Oswaldo, não deixa. Thalita, tá aqui, ó. Acabou de mexer, professor Oswaldo. Tive que desligar. Professora Fernanda, volte, por favor, o que importa. E essa questão. Oswaldo, o RH o espera, professor Oswaldo. E essa questão, por exemplo, da biomedicina também é um curso super amplo. Então, não é dizer que eu vou fazer biomedicina e vou restringir oportunidades. Não, você vai focar em outras oportunidades. Né? Assim, dentro da área de ciências biológicas, você tem uma grande versatilidade, né? Então, você, dentro da biomedicina, você vai trabalhar com algumas dessas situações que a gente comentou aqui do livro, compreender anestésico, compreender processos de asepsia, vai sim, mas você não vai para a mesma questão. Eu tenho uma curiosidade. Na medicina, eu sei que eu tenho a disciplina de anatomia. Sim.
Na Educação física também. Também tenho. Na verdade, praticamente todos os cursos Educação de física, ciências biológicas você tem. Então eu preciso. Nossa, que sensacional. Não serve pra mim. Não, a anatomia é maravilhoso. Mas, Oswaldo, na aí- minha concepção, uma das disciplinas mais volte, lindas. Volte a Eu Da sou Vinci. de humanas, Mas pura volte- mas volte a Da Eu sou Vinci. de humanas, Oswaldo, pura humanas. volte a Da Vinci, veja a mágica. Da Vinci é genial por várias situações. Nossa, Da mas Vinci- aquele momento Da em que Vinci ele... não era puro de humanas. Não, mas ele Não. era genial. Então, veja, quando o Da Vinci fazia aqueles desenhos, paravam, claro que eu achava que ele era bruxo e tudo mais, Sim, que ele tinha, claro. ele era Sim. fora de si, mas no momento em que ele parava e começava a desenhar o corpo humano, e ele pagava, Sim. muitas vezes, para ter acesso aos cadáveres. Sim, isso é o que eu ia colocar agora. Então. É importante ressaltar. Quando ele fazia esses exames de cadáveres, que provavelmente porque ele fazia os desenhos, Sim, então sim. ele participava ali Diretamente, Sim. ele estava vendo, da ele estava vendo. dissecação, Era proibido, ele né? praticava algo proibido. Aham. Então, Sim. certamente, Da Vinci participou do roubo de corpos de cemitério, ou se não comprou. Ajudou a comprar. A Ajudou. oportunidade, Ajudou. a oportunidade estava ali. Mas foi justamente por conta de Da Vinci que nós começamos a conhecer mais alguns órgãos. Os Sim. intestinos, por Sem exemplo. dúvida. Né, Nossa, Fernanda? a parte de toda a Quando você musculatura de exatamente, tórax. os espaços, né, o apêndice. Sim, Então, pegando o gancho da literatura também, tem o livro Medicina Macabra. No livro Medicina Macabra vem espera aí, ilustrações. professora Oswaldo, primeiro ela traz medicina dos horrores. E agora a medicina macabra. Olha, professora Oswaldo. Medicina se tiver macabra. Mais um ponto igual esse, eu me retiro do Professor programa. Oswaldo, você tem certeza sobre os convidados que você Não, traz? para eu o me programa? retiro do programa. Não, Sim, espera um pouquinho, eu já não vou dormir hoje à noite. Não, mas Medicina Macabra, sensacional, são contos e ele vai trazendo de fatos que foram publicados da ciência da época. Então, revistas internacionais e com ilustrações do Da Vinci. Então, ele coloca na abertura de cada conto algumas ilustrações. Então, ele vai falar sobre um problema do intestino. Ele coloca um desenho feito por Da Vinci e ele Não, coloca aí, mas referências. olha a beleza da coisa. E o É interessante muito legal. O que poucas pessoas sabem é que hoje a técnica que os livros de anatomia utilizam foram inventados por Da Vinci. Sim, Sim. sim. Então, beleza. E a outra questão, Fernanda, a questão dos animaizinhos e da violência, crueldade, né, que a gente dos ia animais. falar. Você falou no primeiro bloco, para quem perdeu o É. primeiro bloco, olha, YouTube, hein? Instituto Educacional Eureka, ONG Educa-me Brasil. Dá uma olhadinha lá. Né? Perfeito. Inscreva-se. Inscreva-se sempre, né? Porque é importante para quem tem o canal no YouTube. Importante. A inscrição faz tudo. E quando a gente fala da crueldade do animal, o animal ele ainda é muito necessário. Então a gente tenta minimizar o uso das cobaias. Mas quando a gente está produzindo medicamentos, quando a gente está produzindo alguns insumos médicos, a gente passa por uma série de etapas. Dessas etapas, então, vai o desenvolvimento do produto, vai a sua verificação in vitro, então em modelos celulares, depois in vivo, no modelo animal. Geralmente a gente começa com um animal de pequeno porte, um camundongo, ratinho, depois um animal de maior porte. Eu pergunto, mas esses bichinhos, um ratinho, vou pensar, para você que gosta de animação, pensa nos Minions e pensa no Leleputi. Eu acho que o Leleputi é o bichinho que um dos Minions carrega. Que é um ratinho que ele chama para si. Qual é a consciência dele, não humana, é óbvio, mas qual é a consciência dele? Na verdade, unha, né? aquele indivíduo, ele é criado no laboratório, então a vida dele é dentro do laboratório. Então ele não tem uma consciência do que era liberdade, agora ele está preso, enclausurado. Mas que ele vai servir para uma coisa só. Para alguma coisa só, exatamente. Mas ele em si, ele não tem a consciência da missão dele. Mas ele acaba sofrendo todas essas consequências dessas etapas. Mas hoje a gente consegue fazer, por exemplo, análise de medicamentos contra a obesidade, contra a diabetes, graças a esses testes. Então ele passou pelo teste do camundongo, vai passar por um teste em um animal maior, um coelho, um macaco, para daí chegar nas cobaias humanas. E isso também significa que a espécie humana dominadora, ela precisa destruir outras espécies para sobreviver. É triste pensar nisso, É né? triste, mas se a gente pensar na história da medicina, a gente não teria evoluído se não fossem os modelos animais. Então daí que o professor Oswaldo comentou a importância da bioética. Por quê? Porque eu vou trabalhar lá um modelo animal. Então eu vou cuidar dele, ele vai ter temperatura adequada, ele vai ter a alimentação adequada. Quando ele for sofrer o procedimento, ele vai receber os melhores anestésicos, os melhores medicamentos. A eutanásia dele vai ser de uma forma rápida, que ele não tenha como ficar em agonia. Então você vai tentar promover para o animal a melhor condição. Eu acho legal? Não. Tanto que na minha pesquisa de doutorado, eu estou trabalhando com Alzheimer.
Eu não Nada feito. quis o modelo animal. Sim. Eu estou trabalhando com o modelo celular, porque eu não teria coragem. Mas eu tenho colegas que estão fazendo com o rato. E aí eles injetam a mesma substância que eu vou tornar minha célula com Alzheimer, ele injeta no rato. E faz o rato, depois tem que extrair o cérebro do rato. E daí nada feito. Então eu não quero isso. Mas a O medicina que nós evoluiu não queremos assim. também, professora Fernanda, é fechar o programa, mas nós temos que fechar o Temos programa. que fechar o né? programa. E eu quero Tão deixar rápido. aqui, quero terminar também, primeiro agradecendo, Fernando, Claro. Oswaldo, essa parceria, e deixar para você um filme que trata um pouquinho disso. Né? Oswaldo gosta muito, porque é Marvel, então pense em Vingadores da Galáxia, não, os Guardiões da Galáxia, Vingadores, Guardiões da Galáxia, volume 3. Chorei e a gente tanto. vai pensar exatamente nessa questão. Você sabe o que eu estou interessante. falando? Eu não vou Bem contar, colocado, Não. mas bem pensa colocado. no personagem Rocky, né? Ele vai pensar, texugo, seja esquilo, brincam com ele, você vai entender. Saí Professora deprimida. Fernanda, muito obrigado. Obrigada pelo 100%. convite, Oswaldo, obrigada pela não foi não? Muito obrigado. Programa Eureka, hein? Não perca, continue conosco e até o próximo programa.